Olá, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente continuar falando sobre a nossa brilhante literatura. Sim, no nosso último encontro antes do recesso, nós paramos no capítulo 6, no assunto 6 da apostila. Hoje nós vamos conversar sobre o assunto 7, e ele vem falando sobre as tendências na literatura na segunda metade do século XX. E a literatura, na segunda metade do século XX, ela ganhou força por um estilo de narrativa muito comum. Esse estilo é aquilo que nós chamamos de conto. O que é um conto? Bom, desde os primórdios da humanidade, desde que o ser humano é humano, a gente tem a necessidade e essa capacidade de criar histórias ou de contar histórias. Sejam essas histórias os contos populares, lendas, mitos, não importa. A gente tem mania de contar histórias. E na metade do século XX para cá, uma tendência, o conto se tornou uma tendência um pouco mais forte na literatura. O conto saiu daquele perfil de conto popular, aqueles contos infantis, os contos fantasiosos, os contos, por exemplo, de Salazar, de Pedro Malas Artes, os contos como que chama? Da Mil e Uma Noites. Isso ainda existe, é o que nós chamamos de conto popular. Porém, o conto para a literatura, ele ganhou uma forma ou uma estrutura um pouco mais amadurecida, se é assim que a gente pode chamar, né? Uma forma mais madura. E o que é o conto? O conto é um texto escrito em prosa, né? Aquele texto que obedece de uma margem à outra. Olha, ventando, gente, artista da minha janela. E o conto, nós temos o conto mais assim famoso, é aquele conto do Mil e Uma Noites, né? Que a mulher casa com um homem, aí ele tem não sei se era um rei, não lembro, e ele mata todas as suas esposas depois da primeira noite. E aí, para não morrer, ela começa a contar histórias. E ela conta cada noite, antes de acontecer, né, de eles terem a núpcias, ela conta uma história, ela inventa que ela tem uma irmã, e aí ela fala que precisa contar essa história, uma história para a irmã, senão a irmã não vai dormir. Então, se a irmã não dormir e não se acalmar, ela não consegue voltar para o quarto para ter a intimidade dela com o marido. E essa enrolação dura por 1001 noites. Até que ela não morre, é a primeira mulher que se casa com esse rei e não morre depois da primeira noite de casamento, porque ela foi esperta, sagaz. Bom, isso é um conto, né? Porém, a Luzia de Maria, uma escritora muito importante, ela escreveu um volume que se chama O que é Conto, da coleção Primeiros Passos. Ela escreveu um livro. E nesse livro, lá, foi em 1987, a data de publicação do livro. Nesse livro, ela reformulou o modelo do conto, ela recriou o conto fantasioso, aquele conto místico, essas coisas. Então, eles ganharam uma repaginada, né? E como foi essa reconstrução do conto? Bom, o conto permaneceu sendo aquele estilo literário, aquele estilo de escrita simples, bem simples, sem muitas coisas. Os contos geralmente são contos curtos, ou seja, são histórias menores para que as pessoas possam memorizar pelo menos a essência do texto, né? Ele é composto por pouquíssimos personagens, não precisa de muito, e ele pode aparecer a expressão do maravilhoso, do fantasioso, unicórnios, essas coisas, fada madrinha, bem como pode também ser baseado em coisas da realidade, bem parecido com uma crônica, alguma coisa assim. A linguagem é uma linguagem simples também, uma linguagem clara,
pode obedecer à formalidade da gramática, bem como existem os contos regionalistas, que são aqueles contos que ele deixa bem evidente ali a região, a linguagem utilizada na região onde aquele autor mora, onde aquele autor foi criado. Por exemplo, se você pega um conto de um escritor baiano, você vai encontrar expressões baianas naquele texto. Se você quer de um escritor nordestino, vai encontrar características linguísticas do povo nordestino também. Isso a gente chama de conto regionalista, tá bom? E aí os contos, eles começaram a ganhar novas nuances, eles começaram a ser, por exemplo, contos de humor, contos de fantasiosos, esses que têm os elementos da fantasia, do imaginário, tem os contos de mistérios, os contos de terror, temos os contos realistas, igual, por exemplo, Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães Rosa, são 3 nomes assim que escreveram alguns contos muito importantes para a literatura e todos eles baseados na realidade, sem elementos da fantasia. Nós temos também os contos psicológicos, que são aqueles contos que têm por objetivo despertar a sensibilidade do leitor, os seus traços e perfis psicológicos. Nós temos os contos sombrios, né? Os contos cômicos, os religiosos, os minimalistas e também aqueles estruturados de acordo com outras técnicas narrativas. Resumindo, o que antigamente era só uma contação de história boba, ganhou uma abrangência e aí passou a ser agrupado em várias categorias diferentes. E por que eu tô falando isso? Parece até uma aula que eu dei lá no 6º ano, quando eu trabalhei conto popular com os meus alunos. Bom, eu estou falando isso porque na literatura nós teremos momentos de períodos literários, ocorrentes literários, em que textos como contos foram expressivamente importantes para o movimento artístico. Então, vocês precisam saber o que é um conto, qual a origem desse conto, se é um conto fantasioso, se é um conto popular, se é um conto realista, se é um conto humorístico, se ele é um conto minimalista. Vocês precisam ter uma noção disso. Por isso, é importante relembrar a estrutura do conto para vocês, tá bom? E o conto, geralmente, ele gira em torno de 2 histórias. Uma história em primeiro plano e uma história que se constrói em segredo, uma que fica ali escondida nas entrelinhas, sabe? É aquela parte responsável pela interpretação do texto. Nós temos também como que eu posso explicar para vocês? O conto, ele tem aquilo que está escrito. O conto é isso, esse é o texto. É o primeiro plano dele. E a segunda versão do conto é o que eu, leitor, entendo daquilo que está escrito. É o que eu interpreto, é o que eu compreendo. E essa compreensão, ela nos ajuda a ter uma amplitude da história. Ou seja, a história já foi escrita, fechada e assinada por um autor, mas eu consigo, com minha vivência, meu conhecimento de mundo, incorporar um novo sentido a esse conto. Tanto é que existe até uma fala que é assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Por quê? Porque a gente tem essa capacidade de modificar ou de alterar, né, algumas histórias, por assim dizer. Além disso, o conto contemporâneo, ele é um reflexo de uma nova narrativa, é uma nova maneira de escrever histórias, aquelas histórias que vinham do romantismo, dos outros períodos literários e tal. O conto, ele é uma narrativa nova, moderna, sabe? E ele pode girar em torno de várias situações. Temos, por exemplo, um conto da Clarice Lispector, que ela conta a história de uma garota que era apaixonada por ler. Sonho dela era ter um maior número de livros, a garota até parecia eu, só que ela era pobre, ela não tinha muitos livros. O que ela lia eram livros que ela pegava emprestado. Daí ela estudava com uma colega de classe que tinha todos os livros que ela quisesse, porque era filha do dono da maior livraria da cidade dela.
Só que essa outra garota, a que tinha a livraria, era uma menina muito mesquinha, medíocre, egoísta. Por quê? Porque ela se sentia isolada da sociedade. Ela achava que não se encaixava no perfil e no padrão de beleza da época. Porque ela era gorda, tinha sardas e era ruiva de nascença. Então, por ter esses traços diferentes da maioria das meninas da idade dela, ela se excluía. Ela se sentia excluída, por assim dizer. Aí o que ela fez? Ela percebeu que a menina mais bonita da sala dela era a mais pobre, a que gostava de ler. Ela começou a manipular essa garota, a que gostava de ler. O sonho da leitora, da jovem leitora, era ler um livro infantil que chamava As Reinações de Narizinho. E esse livro já tinha chegado na livraria do pai da garota ruiva. E a garota ruiva, obviamente, tinha esse livro. E aí ela fala para a colega de sala, eu tenho um livro, posso te emprestar, passa lá na minha casa mais tarde. E todos os dias, depois da escola, a garota passava na casa da amiga para pegar o livro. O que ela dizia? Que o livro estava emprestado com outra pessoa, que a outra pessoa não devolveu. E isso foi se estendendo por vários dias. Até que a mãe da garota ruiva percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo ali. Tem alguma coisa de errado acontecendo. E aí um dia, quando a campainha toca e a jovem leitora vai de novo tentar buscar esse livro, e a garota fala, não, você podia ter vindo mais cedo. Me entregaram ele hoje de manhã, você não veio, eu emprestei para outra pessoa, agora vai ter que esperar. Aí a mãe da garota vai e fala assim, como assim? Esse livro nunca saiu daqui de casa, você vai emprestar para ela e pronto, acabou. Simples assim. E aí, resumindo, a menina consegue o livro emprestado. Conseguir esse livro, tê-lo por posse, é a maior felicidade da leitora. E aí a Clarice Lispector termina o livro, o conto, dizendo assim, não era mais uma garota com seu livro, era uma mulher com seu amante. O conto é lindo, eu esqueci o nome dele agora, mas eu posso mandar no grupo daqui a pouco para vocês. E é um conto enorme, que ele é fragmentado, várias partes dele podem ser trabalhadas separadamente. Por que eu contei para vocês perceberem o quanto os contos são importantes para a literatura. Clarice Lispector foi uma representante do modernismo, escreveu livros maravilhosos, mas ganhou muito destaque também pelos contos que ela escrevia. E esses contos todos de aspecto e caráter reflexivo. Ela despertava no leitor uma reflexão, sabe? Essa diferenciação, a questão do egoísmo também da sociedade. Ela fazia uma denúncia social, tudo ali escondidinho, numa historinha que era só para ser uma historinha qualquer. E é mais ou menos isso que um conto faz, tá bom? É uma narrativa, não obrigatoriamente real, ela pode ser ficcional, mas baseada na realidade, e ela traz ali uma mensagem oculta. Não é uma fábula que tem uma lição de moral. A mensagem do conto é oculta, está escondidinha ali nas entrelinhas. Só depois de ler e analisar o contexto histórico do autor do texto que você consegue entender um pouco o que é essa segunda história oculta por trás do conto. Tá bom? É só isso, meus amores. O conto é uma narrativa que existe desde os primórdios da humanidade e foi aprimorando e ganhando novas formas a partir lá de meados da segunda metade do século XX para cá. E ele ainda existe, os contos ainda existem, tá bom? Vou pedir que, por gentileza, vocês façam os exercícios que se seguem aqui do assunto 7. Na minha apostila é a página 50. E, se possível, façam a leitura do Guimarães Rosa, do assunto 8. Pode só ler, que na próxima aula eu vou explicar quem foi Guimarães Rosa, para a gente poder fazer exercícios, tá bom? No mais é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. E beijos de luz. Amo vocês e estou morrendo de saudade. Tchau, tchau. Se cuidem!